tão fácil para resolver, né? Nem precisamos dizer, porque já é uma boa noite, não é? No ambiente que nós estamos. Eu, particularmente, aprecio muito as histórias bíblicas. Gosto muito da meditação no Antigo Testamento, mas as histórias do povo de Deus no Antigo Testamento são de uma riqueza fantástica, fabulosa. Chega a ser melhor do que novelas. Quando a gente acompanha ali o andar das coisas, as famílias, as pessoas, os envolvimentos, extraordinário, extraordinário. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena porção dessa história que está registrada no livro de Números. Um livro com um nome bastante interessante, não é? De Números, segundo consta, ele foi escrito por Moisés, relatando a história passada e presente do povo de Deus, não é? E encontramos ali, estamos no capítulo 20 e 21. 20 e 21. Eu penso que poderíamos colocar um mapa que aparece para poder nos ajudar a compreender esse momento da história. Aí está. Vocês podem perceber, ali tem o mapa do Egito, não é? Desculpe, do Egito, ali o rio Nilo, o delta do Nilo. Aqui a região onde o povo hebreu ficou praticamente 400 anos, um pouquinho mais, como escravos, não é? Ali no Egito. E num dado momento eles foram chamados e Deus enviou um líder para ajudá-los na jornada, na caminhada, com a promessa de que eles iriam habitar em uma terra melhor. E a expressão popular da época utilizada para vislumbrar o que seria uma terra melhor era a expressão uma terra que manava leite e mel. Não é? Duas coisas gostosas, não é? Saborosas. Não é? Então, eles estavam ali naquela situação de muita limitação, de muita pobreza, não é? E nem é tanto por falta de recursos, por falta das condições de liberdade, de não liberdade que eles tinham, e de trabalho muito duro. O trabalho no deserto com pedra não é brincadeira, não é? E quando a gente vê tudo que foi construído no Egito, naquele período, é um trabalho muito árduo que eles estavam lá. Bom, eles saíram, receberam o chamado, Moisés conduziu a toda uma história, e eles vão avançando, e eles vinham chegar nesta parte aqui, que é conhecida hoje como o Estado de Israel e a terra da Palestina, não é? Aqui temos a faixa de Gaza, e a Síria está por ali, geograficamente é quase a mesma coisa do que foi naquele momento. Não? Naturalmente, essas terras estavam ocupadas por pessoas, por nações, que por mais de 400 anos receberam sinais, instruções, advertências, oportunidades, e foram recusando oportunidade após oportunidade, foram recusando, e finalmente o povo de Deus desempenhou um papel de juízo quando chegaram ali. Mas esse momento que nós estamos vendo aqui no livro de Números, no capítulo 20 e 21, é o momento em que o povo chegou nesta região aqui, nesta região, depois de 38 anos de jornada pelo deserto. 38 anos. Eu até anotei aqui do lado. Nesses 38 anos, eles tinham armado e desarmado, montado e desmontado 41 acampamentos. E era uma população que se aproximava em torno de 2 milhões de pessoas. E quando eles chegaram nesta posição aqui, após caminhar essa jornada, 38 anos, eles estavam relativamente perto da terra da promessa. Não estava muito distante.
por alguma razão que não é explicado, eles não podiam entrar por aqui. Eles tinham que dar esse contorno e entrar aqui por cima. Agora imagina, movimentar 2 milhões de pessoas assim não é brincadeira, não é? E aqui estava a terra de Edom e de Moabe. E Edom, os edomitas eram parentes dos hebreus. Eram primos distantes, tinham familiaridade, tanto que Moisés chama o líder de meu irmão, não é? Eles tinham proximidade. E vocês podem perceber que tem uma linha vermelha aqui, pelo centro, de Edom e de Moabe. Essa linha vermelha, ela representa uma rodovia calçada, pedagiada e com segurança. Então, os viajantes, os que tinham recursos, os comerciantes, não é? Eles procuravam passar, por isso que eles passavam em segurança nesse período e evitavam os assaltos e aquela situação, e naturalmente encurtava caminho também, em vez de passar toda essa volta e chegar por lá com todos os riscos que representavam. Então, a história se refere a este ponto. E, naturalmente, quando Moisés estava aqui com o povo e foi dado a ordem para eles se movimentarem e seguirem adiante, eles pediram licença ao rei de Edom para passar por aqui. É o que o capítulo 20, do versículo 14 em diante, está descrevendo, exatamente esse momento. E eles mandam um mensageiro, vem a mensagem, pedindo licença para passar, e o rei de Edom não permitiu. E Moisés renovou o pedido, e olha como que ele fez o pedido no verso 14 do capítulo 20. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei e disse assim: o teu irmão Israel sabe de todo o trabalho que nos sobreveio. A expressão trabalho aqui ele quer dizer assim: nós estamos muito cansados. Depois de 38 anos de jornada, nós estamos muito cansados. Como nossos pais desceram ao Egito, ele fez uma recordação da história, é muito interessante ali. E no verso 16 ele diz assim: e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. Você vê que coisa impressionante? Não foi Moisés que tirou o povo do Egito, foi um anjo. Olha o cuidado de Deus, não é? Ele mandou um anjo, e o anjo nos tirou do Egito, e nos trouxe para cá, até esse ponto onde nós estamos, não é? Deixa-nos passar pela tua terra, não vamos passar pelo campo, nem pelas vinhas, nem vamos beber da água dos poços, nós iremos pela estrada real, esse era o nome da estrada, a estrada real, não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Edom não permitiu. Verso 19, vem um novo apelo: nós vamos subir, e eu vou com meu gado, ele disse tudo isso, e se nós estragarmos alguma coisa, a gente paga. E o rei não permitiu, e o rei de Edom disse: não passarás, não passarás. Logo em seguida, irmãos, veio a morte de Arão. Arão era um ancião muito querido do povo. Moisés era o líder, ele tinha que tomar decisões, tinha que dizer não, não é? E geralmente aquelas pessoas que são obrigadas a dizer não é, pela função que exerce, ele às vezes pisa no calo de um e de outro, sempre fica uma diferença, né, uma situação. Mas Arão não, Arão era o querido da população. Ele era o mediador, ele era paciencioso, tolerante, não é? E às vezes tolerante até demais, não é? Mas enfim, ele era benquisto, muito benquisto. E morreu Arão. Agora imagine a situação deles, 38 anos andando pelo deserto, proibidos de entrar pela estrada real e rapidamente chegar ao destino final. E aí o líder mais querido que eles tinham morre. E como era a prática naquele tempo, eles prantearam o luto, né, a morte de Arão por um mês. Um mês. Passamos ao capítulo 21 e chegamos ao versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, mas a alma do povo, o que aconteceu? Angustiou-se. Parece uma coisa simples quando a gente lê isso, não é? Mas o que significa isso, irmãos?
Tudo indica que a caminhada do povo foi nessa direção aqui assim, olha, os 38 anos. E aqui está localizado o Monte Sinai, onde é registrado que foi dado os mandamentos nas tábuas de pedra. Então eles já tinham descido isso, subido, chegado aqui. Para quem estava aqui, com dificuldades para subir direto, mas podia passar pela estrada real, e não passaram, quando receberam a ordem e começaram a voltar para o Mar Vermelho, em direção ao Mar Vermelho, eles intuíram que estavam voltando para trás. E depois de 38 anos no deserto, não é brincadeira. E o povo se angustiou. Só que o grande problema é quando a gente está angustiado e vai falar. A melhor coisa quando você está com raiva, está nervoso, está chateado, é não falar. Porque se falar, vai ofender alguém, vai magoar alguém, vai trazer problema. E se alguém está do lado de uma pessoa chateada e porventura ela falar alguma coisa que é ofensiva, releve. Não leve em conta. Não leve em conta. A pessoa está chateada, está em sofrimento, está em padecimento. Daqui a pouco ela se arrepende, ela pede perdão, ela muda a atitude. Releve. Não é? É o melhor caminho. Mas o povo ficou chateado e foi falar. E falar contra quem? Falar contra Deus e contra o profeta Moisés. Podia ter falado do vizinho, falado do amigo, falado não sei de quem, mas foi falar logo contra e falar de maneira injusta. E o que foi que eles falaram? Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Aqui não tem pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Vocês conhecem bem a Bíblia e sabem de que pão ele estava falando. Qual era o pão que ele estava se referindo? O maná. Um pão que foi feito, era feito aonde? Nos céus. Mas, gente, terrível, não é? Um pão feito nos céus. Nunca faltou pão para eles. E nem água. E eles Por isso que é um problema sério a gente ficar angustiado. A gente pode dizer coisas que não são verdadeiras. E geralmente não são. Mas para nós pode parecer. E eles são, esse pão vil nós estamos enfastiados. Aí hoje, agora eu estava sentado ali, falei, deixa eu ver direitinho qual é o significado da palavra fastio. E a gente entende, mas às vezes não entende, não é? E lá no dicionário, lá diz assim, ausência de apetite, inapetência, sensação de aborrecimento, tédio, sentimento de repugnância e aversão. E algum tempo atrás eu estava dando uma olhada na expressão vil, e essa expressão no original significa light, fraco. Então o que eles estavam dizendo na verdade? Eu estou com nojo desse pão fraco. Só que eles tinham sobrevivido no deserto 38 anos. Vocês acham que um pão fraco sustentaria 2 milhões de pessoas por 38 anos? E o registro bíblico é que não havia nesse momento um só doente entre eles. Ô pão fraco esse, não? Ô pão fraco esse. Nenhum doente. E aí alguém teve a curiosidade? Sempre tem alguém que tem enxerido, que tem a curiosidade de saber. E no mesmo tempo, como era a população do Egito, de onde eles tinham saído? Aí eles foram lá examinar as múmias e descobriram que havia registrado, está registrado nas múmias, porque as consequências das doenças ficam registradas, não é? No nosso sistema não, porque desaparece, só ficam os ossos, Mas está lá. E agora nem ossos mais, porque queima, então não sobra nada, Aí eles foram lá nos registros das múmias e encontraram mais de 80 tipos diferentes de enfermidades. E muitas dessas que nós convivemos hoje.
Esse pão era fraco? Mas por que eles estavam enjoados do pão? Se vocês se lembram bem, o maná tinha um sabor, não lembra? Qual era o sabor? Qual era o sabor? Doce. Sabor doce. E era monodieta. Então, aí tem um conselho muito interessante. Uma monodieta, ela pode ser terapêutica por um breve período. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Com boa orientação de um profissional, você pode ter até uma monodieta de 2 meses. Não vai ter, não é? Mas tem que ter uma avaliação para isso. Monodieta é extremamente curativa. O que é uma monodieta? É comer uma coisa só. Então, olhando esse texto dessa maneira, não nos parece que... É um quadro bem esquisito esse de relatório aqui, não é? Mas se a gente prestar bem atenção, não foi fácil a vida deles lá. Porque comer uma dieta, uma monodieta doce, 38 anos... Vocês gostam de doce? Qual é o doce que vocês mais gostam? Chocolate? Chocolate? Quantos gostam de chocolate? Eu estava levantando a mão que eu gosto. Agora imagine você 1 semana só com chocolate. Dizem que os fabricantes de chocolate, quando contratam as pessoas para trabalhar, a primeira coisa que eles fazem é assim: pode comer à vontade, pode levar para casa, pode comer à vontade, coma à vontade. Aí a pessoa entra e come à vontade, e depois de um tempo ele não quer nem ver chocolate mais. Ele fica com fastio. Agora não vamos pensar em chocolate, vamos pensar em açaí. Vocês gostam de açaí? Tá. Então vamos pensar em açaí, só açaí, monodieta, só açaí. De manhã na hora do almoço e no jantar, de manhã na hora do almoço e no jantar, de manhã na hora do almoço e do jantar, de manhã na hora do almoço e do jantar. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Dá para aguentar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. O que a maioria das pessoas diriam? Eu estou enfastiado desse pão vil. Por mais maravilhoso que seja o açaí, por mais vitaminas e fitoquímicos e minerais e coisas, mas a gente vai o quê? Enjoar. Mas era uma coisa boa, mas estavam cansados disso. E reclamaram de Deus, naturalmente, não é? Bom, o versículo seguinte diz o quê? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente. Olha, esse é um dos textos talvez mais difícil de compreensão no Antigo Testamento. Porque lido como está, dá a impressão que aquele povo tinha um Deus raivoso. Está vendo? Vocês são mal agradecidos, seus infelizes. Estou aqui 38 anos dando água para vocês, dando comida, fiz a comida aqui nos céus, ocupei os anjos para cuidar de você, botei um anjo para tirar vocês do Egito, coloquei uma nuvem para cobrir, proteger do sol, uma fogueira para esquentar durante a noite, e agora depois de 38 anos é isso que eu recebo de vocês? Então está aí, uma bacia de serpente na cabeça de vocês. Não é essa a impressão que dá? E que Deus é esse? Que Deus é esse? Vamos olhar o outro lado? Olha aqui, ó. Esse é o deserto onde eles andaram. É exatamente assim. Isso é fotografia de lá. Deserto. Olha lá. E no deserto, mas é lugar de serpente. Olha que bonita que é essa aqui, ó. Não é bonita essa serpente? Olha essa outra aqui. Tem uma outra mais bonitinha aqui ainda. Não é simpática? Havia uma espécie, não sei se é uma dessas aqui, chama serpente ardente.
que a pessoa morria não do veneno, mas do efeito da picada, de dor. Ela morria de dor, de dor. Então é uma coisa terrível. Então, serpente é habitante natural do deserto, por todo o deserto. As serpentes mais venenosas estão no deserto da Austrália. Por todo o deserto você vai encontrar serpente. Mas eles tinham andado 38 anos no deserto e não tinham visto uma só serpente. Por 38 anos eles foram protegidos por Deus, pelo Criador. E não viram. Recentemente estava vendo que também o deserto tem muito escorpião. Ele nem é citado aí, o escorpião. E é tremendamente venenoso. Eles nunca viram um escorpião entrar nas barracas deles. O que aconteceu nesse momento? Só isso. Porque dizem que a gente aprende pelo sofrimento. A gente aprende pela dor. O que Deus foi, simplesmente Ele fez isso. Levantou ligeiramente a proteção. Para eles verem a diferença, o que é andar com Deus e o que é andar sem Deus. Era um processo educativo. Certo? E às vezes nós precisamos isso na nossa vida, como um processo educativo. A gente tem toda a proteção, todo o cuidado de Deus, tem as instruções, tem as advertências, instruções de 100 anos, de 500 anos, de 1000 anos, de 3000 anos, né? Ou mais, e a gente não presta atenção. Então Deus, Ele fez isso, Ele removeu ligeiramente a proteção. E o que fizeram as serpentes? Para dentro do... E muitos foram acometidos fatalmente, não é? Pela serpente. Bom, aí eles caíram em si, perceberam o engano que tinham cometido, não é? Vocês sabem que quando o povo saiu do Egito e vinha nessa jornada, veio muita gente que não era do povo de Deus, que é chamado o vulgo. Eu tenho a impressão de que foi essa gente que criou o mal-estar, que criou as críticas, que gerou aquelas críticas, e muito provavelmente os que morreram foram esses. Eu tenho a impressão que nenhum filho sincero de Deus, naquela jornada, naquele momento, foram picados pela serpente. Mas aqueles reclamentos, aqueles que tudo acham ruim, reclamento não está certo esse português, não é? Não dá certo, não é? Se não está satisfeito, é melhor ir fazer outra coisa, ir para outro lugar, fazer outras... Não é? Deixa o povo tranquilo, não é? Seguir o caminho de Deus, não é? Vai lá. Então Deus deu um remédio para eles. Qual era o remédio? Eles tinham que pegar uma haste, não é? Uma haste, colocar uma serpente, e quem olhasse para a serpente, imagina, seria curado. Era o olhar para a serpente que seria curado? Não. O que era? Era estar disposto a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, ainda que fosse uma serpente pendurada lá numa haste. Absurdo, uma coisa totalmente absurda. Mas olha lá para a serpente. Quem olhou, foi curado. Então, esse é o processo de aprendizado que nós temos que passar na jornada para entrar na terra de Canaã. Só que a Canaã agora é o quê? A Canaã celestial. Então, nós estamos agora, se nós projetarmos para o tempo em que nós estamos vivendo, nós saímos do período do Éden, da queda, do tempo de Noé, de Abraão, passou Jesus, os apóstolos, chegamos a 1844, final das 2.300 tardes e manhãs, não é? E nós estamos vivendo esse período próximo agora, que antecede a segunda vinda de Cristo. A serpente ainda existe? Só agora não é mais serpente, agora é dragão. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus.
Mas a maioria dos cristãos, irmãos, estão vivendo nesse mundo como se o dragão não existisse. Como se o dragão não existisse. As pessoas estão vivendo o seu dia a dia da existência, cristãos, como se o dragão não existisse. As serpentes existiam no deserto. Elas não entravam nas tendas porque Deus estava protegendo. Deus estava protegendo, e eles não estavam percebendo. Então nós chegamos nesse tempo, e esse tempo antecede o período do milênio, e o novo céu e a nova terra, mas nós estamos no grande conflito. Apocalipse 12, 17. É o momento final do conflito. Então, Deus também mandou orientações para esse povo remanescente, que estaria vivendo nesse último período da história. Assim como ele mandou orientações através de Moisés, ele manda orientações para esse povo através de uma serva que ele escolheu, uma menina, uma mocinha de 17 anos, e deu a ela um ministério de 70 anos. E muitas das coisas que ela escreveu tinha que ver com a mensagem de saúde, ter saúde ou não ter saúde. Então veio uma revelação importante para esse tempo, e essa revelação dizia o quê? Satanás, a serpente, agora dragão, não é? Ela está constantemente alerta para submeter a raça humana no seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem ele exerce através do apetite. E ele procura estimular de todos os modos possíveis. Então, no mundo contemporâneo, no ambiente do grande conflito, onde o dragão está ativo, ele continua atuando como uma serpente picando. E se nós estamos sem a proteção divina, nós vamos sofrer as consequências. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que tem que ver com o assunto do apetite. Já ouviram falar de açúcar? Açúcar tem por aqui? Olha lá. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Mau humor, irritação, agressividade, está tudo ali. Quem é que gosta de viver ao lado de uma pessoa de mau humor? Que já levanta de manhã ardida, né? Ardida. Que a voz já vai destemperada. Quem que aguenta? E às vezes a pessoa não quer ser assim. Ela não está feliz de ser assim. Mas se ela usa açúcar, ela pode ficar assim. Não faz muito, saiu uma reportagem na revista Época, dizendo, a pergunta, açúcar mata? Uma boa pergunta, não é? Depois, eles foram apresentando estudos de quanto açúcar as pessoas estão usando hoje. Mais ou menos entre 40 e 50 colheres de chá de açúcar por dia. Nossa, né? Você já deve ter ouvido falar isso, hoje é muito comum conhecer esse assunto. Mas como é que usa tanto? Um refrigerante tem 12 colheres de chá de açúcar. Uma fatia de bolo tem 18 colheres de chá de açúcar. Então, se a pessoa, em uma refeição, usou um refrigerante e uma fatia de bolo, já foi 30 colheres de chá de açúcar. E o arroz que ela comeu, se for arroz branco, 90% dele é amido, amido que vai transformar em açúcar. E se ele usou batatinha frita, a batatinha frita é amido, que vai transformar em açúcar. E se ele comeu feijão, 60% do feijão é amido, que vai transformar em açúcar. Mas tem gente que come pão ainda junto. Nós gostamos de pão, pelo menos no sul nós gostamos muito de pão. Então é muito açúcar. Então se calcula que hoje essa é a quantidade de açúcar que uma pessoa usa por ano, não é? É satisfatório a quantidade de açúcar em um refrigerante. E o que eles estão linkando, irmãos? O açúcar tem que ver com câncer do colo, câncer retal, câncer da mama, câncer do ovário, câncer do útero, câncer da próstata, câncer renal, câncer do sistema nervoso. Ou picada doída, irmãos, de cobra, de serpente. Ou picada doída, irmãos. Mas o Deus não nos protege, Deus não nos cura. Deus nos cura, Ele dá informações, Ele dá orientações. E faz mais de 100 anos que nós temos orientações. Gente, cuidado com o açúcar.
Lá, 3.000 anos atrás, mencionei na palestra anterior, gente, cuidado com a gordura, não coma gordura. Quando Ellen White escreveu que o açúcar fermentava e tal, o uso médio era de 10 colheres de chá de açúcar por dia. Hoje está se usando 40, 50 colheres de chá de açúcar por dia. Tem pessoas que gostam de mascar, não tem um negócio chamado tridente? Tá? Tem gente que fica o tempo todo com aquilo na boca. Olha quanto açúcar tem aquilo. É impressionante. A forma moderna da serpente nos picarmos é principalmente através do apetite. Então, não é uma questão de saúde física, embora tenha implicações na saúde física. São duas implicações, espiritual e física. Espiritual em que sentido? Há uma palavra de Deus. Cuidado com o açúcar. Nós precisamos ser estudiosos desses assuntos. Buscar informação. Mencionei antes, o culto ele deve ser o quê? Racional. O que o Senhor fala sobre o açúcar? O que Ele fala sobre a água? O que Ele fala sobre o repouso? O que Ele fala sobre a atividade física? Que informações o Senhor tem para nós neste e naquele assunto que se refere àquilo que eu como e que eu bebo? A vida como eu vivo? Né? E nós vamos encontrar informações maravilhosas, extraordinárias, que vai nos ajudar a ter melhor qualidade de vida. Esse aqui é um dos médicos, um médico inquieto com a situação do mundo. A quantidade de doenças, os problemas, a mortalidade, a violência, e ele foi estudar todo esse assunto. Ele faz parte de uma equipe, hoje, de médicos que estão se classificando num segmento da medicina chamada medicina do estilo de vida. E o que tem que ver isso com evitar, prevenir as doenças e curar as doenças? Então, o Dr. Joel Fuhrman, ele escreveu esse livro, Fast Food, Genocídio. Fast food é o tipo de comida ocidental, americana, não é? A refeição modelo é McDonald's. É o refrigerante, é o hambúrguer, não é? Que tem o quê? A farinha branca que faz o pão, que tem a carne, que tem queijo, às vezes põe queijo junto também, não é? E põe uma folhinha de alface meio envergonhada lá, não é? Para dar um coloridinho verde, não é? E aí assa, queima a verdura também, não tem mais efeito para coisa. Então ele escreveu esse livro muito interessante, e nesse livro ele apresenta uma pesquisa muito interessante. Olha só que coisa. 3 grupos de homens. Homens de vida sedentária com dieta padrão americana. SAD é Standard American Diet. Quer dizer, a dieta padrão americana, que está influenciando o mundo ocidental e no mundo oriental, asiático, aqueles que vão se desenvolvendo e assumindo esse estilo de vida. O segundo grupo, homens com a dieta padrão, mas com atividade física em academia. 6 vezes, 60 minutos, 5 vezes por semana, e já praticante durante 15 anos. O terceiro grupo, homens com uma dieta baseada em plantas. Onde é que está a dieta baseada em plantas? Onde ela está registrada? Em Gênesis.